Mas e quem falou que toda abelha tem um ferrão? Sabia que você pode ter em casa abelhas que não tem ferrão e você vai poder produzir até um mel em casa bem gostoso, delicioso? Parece difícil, mas depois que você conhece a rotina, você aprende facilmente. Eu fui em São Paulo conhecer uma família incrível. São pessoas maravilhosas. O Cid é o dono da casa e tem a esposa dele, 2 filhas lindas. E as meninas são pequenas, acho que uma tem 10, 11 anos e a outra tem 4 anos, 5 anos. Já convivem com essas abelhas sem o melhor medo, sem nada. Pelo contrário, a abelha é a alegria da casa. E a gente vai mostrar para vocês como é possível conviver em harmonia com as abelhas e ainda até fazer um bom mel em casa. Cid, conta pra gente como é que é. Chegando aqui no Jardim Ângela, em São Paulo, para conhecer a casa do Cid e os... não sei se dá para chamar assim, bichinho de estimação dele. Você vai ter... Cid, e aí? Você tá bom? Você tá bom? Tudo legal? Tranquilo, tudo joia. Bacana? Dá para chamar de estimação? Sim, tranquilo. São pets, na verdade, como qualquer outro. Quantas abelhas você tem aqui, mais ou menos, você sabe? Tem caixas umas 40, mas aí varia muito da espécie. Tem espécie que tem 1.000, tem outras que tem 6.000. Uma caixa dessa pode ter até pode 1.000? ter até 6.000. Essa aqui é uma melindroriana, que é uma pequenininha, né? Olha o que é resina das árvores. Isso é resina? Isso é da árvore? Exatamente. É uma resina que você pode fazer uma própolis maravilhosa. Olha. Aqui eu tenho mandaguari, abelha marmelada. Tem a manduri amarela, todas elas são sem ferrão. É importante esse detalhe. Todas as abelhas que o Cid cria não tem ferrão. E mais importante, tudo é autorizado. Isso aqui você pode ter, sim. Essa criação sem nenhum risco. Num risco nenhum. E elas não têm ferrão naturalmente. É a espécie delas que não tem ferrão. Exatamente. Aqui no Brasil nós temos muitas espécies. Então os vizinhos podem respirar sossegado. Até porque o Cid tem criança em casa. Tem uma Cadê tua filha? filhas. 2 filhas? Tem a Beatriz de 12 e a Marina vai fazer 3. Essa é a abelha rainha. Essas aí são as princesas. A princesa é a abelha rainha, que manda na casa. Tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. E você, tudo bem? E nunca teve medo? Não, porque elas não têm ferrão, então não preciso se preocupar. Mas e se chegar uma assim, vier voando assim, tô e chegar aqui perto? Eu vou de aflição, mas medo assim. Não tem nenhuma. Não. E tem uma vantagem maravilhosa, né, Ivani? Tem mel na casa o ano inteiro. Tem mel. Aqui eu tenho 4 tipos de méis, né? Você sabe dizer qual que é o mais gostoso ou não? Eu gosto assim, mas a Amanda saia. Você vai tirar Eu vou tirar o quê? o mel delas. É uma abelha muito mansa, tá? Se fosse qualquer outra abelha, Já estaria te já picando. estaria me picada há muito tempo. Caramba, Ó, ela tá tentando me morder como uma defesa, normal. mas ela não consegue fazer nada. Então, ó, você vai puxar. Não saberia dizer a quantidade de mel aí, mas olha... É bastante. 500 ml tem nessa caixa aí. Olha aqui o que sai. Olha só. Tem problema. Boto nesse potinho aqui. É isso aí. Nós vamos para a melhor parte da reportagem agora, que é a degustação. Vou dar essa aqui que eu mesmo colhi, né? Ele é muito delicioso. Se você pegar esse mel com um queijo branco, alguma coisa assim, com esse mel, é maravilhoso. Olha como ele é A espesso. espessura. Olha, se você não me falasse que é mel, ele parece uma calda. Parece calma. Nossa, isso aqui é muito bom. Não gosto bem de café, assim, uma coisa... Eu também tive a mesma percepção. É isso? Ele é mais madeirado. É. Tem uma... Não sei explicar. Tem quantas espécies mesmo? Ah, deve ter umas 10 ou 15. Umas 10 ou 15. Você tem 10, 15 sabores diferentes de mel, né? Tive a sensação que lá em cima... Tem mais. Tem mais? Bem mais. Caramba! Olha só o que você ainda tem. Essa aqui é a mandaguari preta. Essa é uma das mais produtivas, sem nenhuma dúvida. Algumas caixas, eu tô vendo, tem nome aqui, ó. O Cláudio. Lá embaixo tinha uma também. Eles pedem pra você fazer? Pra dividir, deixa aqui, eu divido. Essa aqui é a manduri marginata, daqui da nossa região também. Ela gosta de dar umas beliscadas quando é incomodada. Né? Sei. Interessante. Só que ela também produz aquele mel que você gostou muito. Elas precisam respirar, na verdade. Claro. Você não encontra mais. Antigamente, qualquer local você encontrava. Mas isso é que é preocupante. Deve Muito estar preocupante. atento pra isso, né? Tá acabando. É. Então assim, se não somos nós meliponicultores, está acabando.
E é graças a gente como o Cid e a Bibi, é claro, que a gente vai continuar vendo abelha em São Paulo. São bem-vindas, não são? São bem-vindas. Então, ótimo. Olha, eu achei fascinante esse mundo. Eu fiquei encantado. Eu mesmo não conhecia, não só a delícia do mel e tudo, mas a maneira como elas se organizam. Vocês conseguem ver aqui? Olha como é que é uma colmeia. Cada uma tem uma estrutura diferente, o tamanho, claro. Olha como é que elas vão montando aqui a sua casa. E, sobretudo, essa aqui, que é a Miringuaçu, que eu acho que ela faz uma colmeia incrível. Eu olhei isso, parece uma coisa de ficção científica. Vocês estão conseguindo ver? Parece uma estação espacial. Eu brinquei que essa Miringuaçu parece uma abelha intergaláctica, assim. E dá pra ver até a rainha-mãe aqui em cima, que é um pouquinho maior do que as outras. Agora, eu achei que eu tivesse conhecido alguém apaixonado realmente por abelhas, que fosse o Cid. Mas o Cid aprendeu tudo. Eu tô brincando, os dois são apaixonados, mas o Gerson aqui não só é apaixonado também por abelha, mas sabe tudo. Não sei nada ainda. Não, de abelha você entende. Não, eu tô nesse mundo há muito pouco tempo, um pouco menos de 5 anos, né? Mas eu estudo bastante porque eu entendi a importância desses animais para a nossa vida. Então, originalmente você fazia o quê? Qual é a tua profissão? Eu sou administrador por formação. Você é um administrador. Chegou a trabalhar com isso bastante. Sim. Trabalhei muito com cobrança, por exemplo. Poxa vida. E aí se apaixonou por esse universo e entrou abelha dentro. Sim. É? Ou seja, me apaixonei realmente. O que te atraiu tanto? A natureza, a maneira como ela interage com a natureza. Sem dúvida, né? Ou seja, a importância dela nesse link entre o reino vegetal e animal é importantíssimo e que nós temos que preservar sempre e sempre, né? O dia que nós perdermos abelhas, eu acredito piamente que o mundo acaba. Não, eu sei disso, gente. Vira e mexe, a gente vê uma reportagem, as abelhas estão sumindo aqui, estão sumindo ali. Isso é um alarme importantíssimo da gente ficar ligado. Sem dúvida. É um desequilíbrio da natureza enorme. A gente, então, vai ajudar você a fazer a sua parte aí, quem sabe, criando um pouco dessas abelhas aí, porque como eu aprendi na casa do Cid, primeiro é facílimo. Segundo, um prazer enorme você ter depois o mel ali. E terceiro, você está colaborando com a natureza. A primeira pergunta que eu fiz para ele, volto aqui. Se eu quiser criar na minha casa, eu vou ter problema com os vizinhos? Não. Você vai até ser agradecido, porque os vizinhos normalmente têm frutíferas. E isso vai estimular uma maior frutificação das plantas de cada um. E qualquer pessoa pode ter uma colmeia dessa em casa? Qualquer pessoa, porque são animais extremamente individuais, ou seja, eles não precisam da intervenção humana, a não ser que nós a protejamos e plantemos. Então, fazendo isso, elas se viram sozinhas. Então vamos no passo a passo. Quero começar. Fiquei entusiasmado mesmo. Quero, primeiro de tudo, eu não vejo na minha casa ali nada, mesmo aqui no É de Casa, a gente não detectou nenhuma colmeia muito forte. Como é que eu chamo elas para minha vizinhança? A melhor maneira de você ter o seu primeiro enxame é através de iscas, que nada mais são do que você simular, na verdade, ninhos de abelhas, você disponibilizar ocos de árvore para as crias, ou enxameações naturais dos enxames nativos da sua região. Mas e se você já precisa fazer uma caixinha bonita, como aquelas que tem lá? Ainda não. Qual é? Primeira coisa é a isca, que eu sempre indico usar sempre materiais reciclados, né? Que ajuda, inclusive, a salvar o planeta através disso, né? Claro. Para isso, a gente pode usar, por exemplo, entre outras coisas, garrafas PET que você acha na rua. Uma garrafa PET normal. Exatamente, né? Então, a gente começa como? Lavando bem a garrafa PET, né? Para tirar o cheiro de refrigerante. E nós vamos enrolar essa garrafa PET em jornais, 3, 4 ou 5 folhas de jornais. Mas antes, ela já enrola antes de colocar uma isca ou não? Perdão. Nós vamos pegar essa isca e nós vamos colocar o atrativo. O que é esse atrativo? Nada mais é do que própolis e cera de abelhas nativas, né? Dissolvidos em álcool. O álcool é o agente que vai dissolver esse material. Isso é um própolis que é o extrato de própolis, na verdade. Extrato de própolis, na verdade. Porque a gente está falando, você pode comprar na farmácia e tudo, mas atenção, gente, quando você vai na farmácia, tem um monte de própolis que é super bom para garganta, para dar uma aliviada e tudo. Então, esse própolis às vezes tem gengibre, tem romã, tem outras coisas. Própolis puro. Esse não serve. Não. Tem que ser o extrato puro de própolis. Puro. Mistura com um pouquinho de álcool. Dissolve. Mostra e pra vamos gente. sujar internamente essa garrafa. Só isso já é possível? Só isso. Você poderia até virar, chacoalhar e devolver, né? Mas quanto menos álcool você colocar, mais rápido a isca vai ficar pronta e você consegue fazer o processo todo. E a abelha já sente, já vai lá e sentir. Tudo. Muito então, bem. Depois disso... Aí sim a gente vai cobrir ela. Por quê? Para você dar o conforto térmico que as abelhas tanto gostam. E vamos embalar isso
Conforto, a abelha não gosta de frio, é isso? Não, geralmente o enxame de abelha sem ferrão, elas têm uma temperatura interna entre 26 e 28 graus. Um dia como hoje aqui no Rio de Janeiro, elas estão meio ressabiadas. Elas estão lá dentro batendo asa para gerar calor, para manter essa temperatura sempre constante. Ah, para aquecer a própria colmeia? Exatamente. E a maneira como elas fazem esse calor é batendo asa. Batendo asa, batendo asa, né? É um bicho inteligente, fala E fica sério. assim, isso aqui é para dar o conforto térmico. Só lembrando, olha, tá vendo? Mostrando aqui, você tem a ponta aqui, você não fechou ainda ela. Não fechei. Né? E essa primeira camada é jornal. O que eu recomendo e a dica é você, quando for botar o jornal, é botar ele sempre acima do gargalo, e eu vou explicar por que a seguir. Depois do jornal, que é para dar o conforto térmico, nós vamos fazer o quê? Embrulhar ela num saco preto, que pode ser lona preta, saco de lixo, saco de muda. Pelo visto é saco de lixo. Saco de lixo. Você que fez esse saquinho? Esse aqui eu mandei fazer. Você mandou fazer. Como eu faço muita quantidade, em vez de você ficar embrulhando uma a uma, aqui é muito mais prático para mim. Tá. Porque eu já chego e já enfio. Já faz. Me ajude aqui, por favor. Ajudar. Ok. E muito tá pronto. bem. E aí você tem justamente a escuridão, porque a abelha também, pelo menos nesse estágio, não gosta de luz. Não gosta. Vamos lembrar sempre que a abelha mora em ocos de árvore, que é totalmente escuro. Exato. Né? Então estamos simulando aqui um oco de árvore. Exato. Dando a ela uma condição que atraia essas enxameações naturais. Lembrando que essa é a isca. Importante, Gerson, você não fechou ainda, ou melhor, você fechou agora, mas fez um furinho aqui. É isso. Na entrada, que é a entrada, é o orifício em que a abelha vai entrar e vai sair. Tá ótimo. Ok? O próximo passo é esse. Lembra que eu falei do jornal, colocar um pouco acima do gargalo? E vai ficar assim. Porque quando eu amarrar a isca com o fitilho, com uma linha de nylon, com qualquer material que você achar, o jornal ele fica escondido embaixo do plástico, evitando assim que ele molhe numa chuva quando você estiver com a isca no meio do mato ou em algum local mais desprotegido. Tá. E a isca vai ficar exatamente assim. Muito bem, tá pronta a minha isca. Eu acho só importante falar que ele colocou aqui, olha, um aviso, um selo aqui, dizendo, por favor, não mexer, porque já aconteceu incidente, a pessoa vê o que é aquilo, não sabe o que é, quer curiosidade, quer tirar, né? E, inclusive, se você me permite dizer, esse selo tá para download no site do SOS. Você tem um site, é isso? Sim, do então, projeto. Qualquer informação, a gente vai dar todos esses links para você. Se você quer saber mais, aprender, pegar algum detalhe de como construir essa isca, é só ir no G-Show, no site ali, na parte do nosso de casa, você vai ter todo o acesso para o SOS Abelha. Sem ferrão, isso aí. Abelha sem ferrão. Por falar no ferrão, como é que eu tenho certeza absoluta que a abelha que vem aqui não tem ferrão, que eu não preciso ficar preocupado? Então, não existe uma regra geral. A única forma de você evitar que uma apis entre aqui é volumetria. Apis, vamos traduzir, apis é... abelha sem ferrão. Abelha sem ferrão. Perdão, abelha com ferrão. Você não quer apis aqui. Não quer. Como eu faço para não entrar a apis aqui? Eu ofereço nas minhas iscas volumes de até 3 litros. Aí é certeza de você não conseguir capturar abelhas com ferrão. A abelha com ferrão, para elas, isso aqui é apertado. A abelha com ferrão, como é um enxame muito populoso, ela opta por enxames por ocos grandes. Embora que essa espécie também nidifica fora de oco. Sim. Então, não existe garantia de você não capturar próximo da sua armadilha para abelha sem ferrão. Mas mantendo um volume pequeno, é bem provável certo. que a abelha que vai lá é sem ferrão. Exatamente. Muito bem. E coloco isso na natureza? Árvores, beirais, dentro de locais protegidos de chuva, no meio da mata, aonde você estiver. A gente colocou um aqui no de casa para ver se a gente então consegue desenvolver uma isca. Vale a pena, né? Vamos lá, olha a imagem onde é que a gente pendurou aqui, nessa posição. Você recomenda que a gente faça justamente na posição vertical, com a ponta para baixo, é isso? Exato. Por quê? Porque depois que o enxame está dentro, inclusive nós vamos mostrar um aqui, aqui dentro do enxame nós vamos abrir já, o ideal é que depois de capturar você vai transferir para uma caixa. Ok. Então o transporte ele tem que ser sempre nessa posição. Além disso, você nessa posição você impede que o jornal molhe. Exatamente. Molhando o jornal, você estrague a isca. Muito bem. Olha, isso aqui, só lembrando, é um primeiríssimo passo que a gente tem. Para você ter condições de transferir essa isca para uma colmeia como essa, leva quanto tempo, mais ou menos? Olha, depois que você percebe a ocupação nas iscas, é no mínimo 60 dias, que é o tempo desse enxame novo, novo enxame, se estabilizar e começar a ficar independente do enxame mãe do qual a princesa é proveniente. Então ele se isola e separa a si mesmo. Entendeu? A gente tem aqui já uma isca que está pronta para ser mudada para uma caixa racional. Então o que eu vou te pedir é que você me segure a garrafa em cima, que eu vou desfazer isso em nó, sem apertar muito. Tá, ok.
Depois que eu fizer isso, eu vou segurar embaixo e você só vai... As abelhas estão aí dentro? Estão aqui dentro. Não precisa ter medo, não precisa ter E nada. é só elas vão- levantar. Ou seja, isso aqui é uma isca, é uma incrível. garrafa, né, com um enxame dentro. Se vocês se aproximarem, vocês vão ver a movimentação de abelhas dentro. Dá pra ver realmente que são pequenas. Que abelha é essa aqui? Essa você aqui sabe? é a abelha jataí. Jataí. Que É a também- mais comum no território brasileiro. Agora, isso aqui eu tenho que abrir lá e tirar lá de Exato. dentro ou O pro- eu vou ter que cortar essa Não, garrafa? o processo depois é você, com estilete, com todo o cuidado do mundo, Uhum. abrir em cima, abrir embaixo, você vai criar um tubo. Uhum. Depois você faz um corte longitudinal e você tem acesso à estrutura do ninho. Tá. Você tira todo esse ninho e coloca numa caixa. Mas aí eu vou te desafiar pra uma coisa. Já que a gente fez a nossa isca aqui, Aham. eu quero que você volte aqui no É de Casa e Perfeito. faça isso com as nossas abelhas, o gênero É de Cases. Né? Perfeito, perfeito. Será um ser? prazer enorme. Será um prazer enorme. Muito bem. Você sabe que as pessoas já estão tão interessadas nesse assunto que já está chegando pergunta Perguntas. aqui pra gente. O Vamos lá. Marcos quer saber como é que eu identifico uma abelha com ou sem ferrão. A olho nu eu consigo ou tem que ter um especialista como você? Não, não. Na verdade, existem algumas técnicas sim, né? Uma delas é o tamanho e aquele padrão que a gente sempre está acostumado a ver em desenhos e em filmes. A abelha com ferrão, ela normalmente não, ela é amarela com listras pretas. Essa, por exemplo, que a gente está mostrando é com ferrão. Essa é uma abelha com ferrão. Digamos, é a abelha do desenho animado. Do desenho animado. É? Outra forma, se vocês observarem com mais cuidado, é o formato do abdômen, que ele é muito mais oblíquo, ele é muito mais pontiagudo. Mas aí até chegar perto do abdômen eu já levei umas duas ferroadas. Mas Melhor não. a grande maioria das nossas abelhas nativas, como a gente pode ver, são abelhas bem menores do que a ápice. Então, a abelha pequenininha, que parece um mosquitinho, Tá. pode bater o martelo, que é uma abelha sem ferrão. São pequenininhas. Agora, eu queria só pra gente encerrar isso aqui, você vai voltar aqui na de Claro, casa pra gente claro, fazer esse claro. transplante e ver. E quero até colher mel, porque Claro. eu colhi lá o do Cid, mas quero colher Mas o nós daqui vamos de tomar casa. agora aqui, pra fazer inveja. Dá, pra fazer inveja pro Cid. Essa aqui é a Mandaçaia. Essa é a Mandaçaia. O que nós Ok. vamos fazer aqui agora? Nós vamos abrir isso aqui. Ah, E você já vamos- fez o furinho Claro! ali. Que sensacional, tá? Ou seja, nós vamos abrir alguns potes de mel e, em vez de você tomar na colherzinha, você vai tomar no Peraí, canudinho. eu vou tomar o mel direto da Direto colmeia. da colmeia. Quer dizer, se eu mergulhar isso aqui e se vier uma abelha junto... Não vai vir, é só entrar dentro lá ó, e fazer assim, ó. Pronto, já tem mel. Peraí, você vai ver o mel, ó. Não tem mel mais puro do que esse. É o que a gente chama de direto da... Que delícia, direto da fonte. Cara, que Me perguntam delícia. muito como é que eu sei que o mel é puro. Eu respondo de uma única forma. Crie abelha sem ferrão em casa. Maravilhoso, tá explicado. Então é o seguinte, não só a gente mostrou aqui como fazer, mas a gente quer que você também faça. Se você tem abelha em casa ou quiser fazer uma e mandar pra gente, a gente vai levar esses 2 meses, você acha que é um bom período? Sem dúvida, Estamos sem em dúvida. novembro agora, dezembro, janeiro mais ou menos, você Por volta aí, aqui por aqui. e a gente então vai ter o gênero, aliás, uma colmeia De com as abelhas. abelhas criadas aqui na nossa casa. Exatamente. Muito bem, Cissa, sensacional essa gente. E olha, esse mel é doce, viu, Cissa?